filho ele vai libertar. Profetiza no marido, ele vai salvar. Profetiza enfermidade, ele vai curar. Tu é profeta de Jeová. Tu é profeta de Jeová. Tu é profeta de Jeová. Glória a Deus, aleluia! Sejam todos muito bem-vindos à casa do Pai, à casa de Deus, à casa de oração. Deus seja louvado para mais essa celebração, esse culto maravilhoso, culto do Reino de Deus. Seja bem-vindo, meu amado irmão, minha amada irmã. Chega para cá, porque hoje nós vamos fazer esse culto junto, esse culto da alegria, culto da felicidade, culto da sabedoria. Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, que bom ter você aqui para mais esse culto, para mais essa bênção. Hoje nós vamos fazer teologia com Superarí. Deus é atemporal. Que palavra é essa, profeta, filho de Deus? Pois é, atemporal. Deus é atemporal. Mas você vai saber agora o que quer dizer isso. Por que Deus é atemporal? Você vai entender tudinho depois da oração. Primeiro nós vamos fazer a oração. Vamos fazer aquela oração maravilhosa que Jesus Cristo ensinou. Porque aquele Jesus maravilhoso, aquele Jesus milagroso, que Jesus era muito milagroso, aquele Jesus bonitão, aquele Jesus sábio, Jesus sábio, espertão assim, porque Jesus era muito sábio. Olha, para você ter a noção da sabedoria de Jesus. Teve uma vez que ele estava armando cilada para Jesus. Aqueles religiosos xarope da época de Jesus lá, que são os religiosos que ficavam armando cilada para Jesus. Aí o que aconteceu? Eles pegou uma mulher adúltera, pegou uma mulher adúltera e levou para Jesus. Aí eles falaram assim, agora nós pega Jesus, nós vamos pegar Jesus, vamos ver o que Jesus vai falar. Chega para Jesus, mestre, pegamos essa mulher aqui em adultério, a lei de Moisés manda apedrejar, e o senhor, o que o senhor fala, o que tem que fazer? Jesus olhou assim, baixou a cabeça, ficou escrevendo na terra. Mestre, aqui, nós trouxemos uma mulher que pegamos adultério, o que o senhor manda fazer? Aí Jesus olhou assim, olhou para todo mundo, para a cara deles, falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí todo mundo ficou sem entender, um olhou para um para o outro, e começou a sair de fininho, de começar dos mais velhos até os mais novos, foi todo mundo embora. Aí ficou só a mulher lá. Aí a mulher olhou para ele olhou para a mulher, ele falou, vai minha filha, vai em paz. Cadê aqueles que te condenavam? Alguém te condenou? Não, ninguém me condenou não. Não, então vai, pode ir em paz, eu também não te condeno. Vai, não peque mais. Desse jeitinho. Olha só, quando Jesus falou assim, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, é porque Jesus já conhecia o coração daqueles homens que estavam ali condenando a mulher. Cada um tinha sua culpa. E eu tenho certeza, eu aposto que na hora que ele falou isso, Deus mostrou na mente deles cada um o que eles faziam. Passou feito um filme na mente dele, tudo que eles faziam. Por isso que ele saiu de fininho, falando, vai ter o rabo preso. Glória a Deus. É porque Jesus era maravilhoso, Jesus é espertão. Eu nem vou te contar outras passagens. Você sabe que teve uma vez que Jesus foi duro com Pedro. Eu vou ler na Bíblia, para você acreditar. Eu vou ler na Bíblia aqui o que Jesus falou para Pedro. Vamos lá em Mateus 16, 23. Mateus 16, 23 está escrito assim, Mateus 16, 23 está escrito assim, voltando-se, Jesus disse a Pedro, vá para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas de homem. Olha como é que Jesus foi severo com Pedro. Agora me diz uma coisa, por que será que Jesus foi severo assim com Pedro? É porque as coisas de Pedro às vezes é coisas de homem. Por isso que Pedro, você sabe que Pedro tem rima com pedra, né?
Por isso que Jesus falou: você para mim é uma pedra de tropeço, porque estava obstruindo o caminho de Jesus, atrapalhando. Aí Jesus repreendeu. Vamos ler de novo para você que ainda não acreditou. Falei: não, Pedro, jamais. Jesus falou isso para Pedro. Falou, está escrito aqui, ó, confere na tua Bíblia, Mateus 16, 23. Voltando-se, Jesus disse a Pedro: vá para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Olha só, Jesus falando que as coisas de Pedro é coisa de homem, não é coisa de Deus. Entenderam? Fica com a dica. Mas vamos continuar com esse Jesus maravilhoso, aquele Jesus milagroso. Você sabe que Jesus era tão milagroso que um dia ele foi fazer milagre de transformar pão, multiplicar, na verdade multiplicar os pães, os peixes. Jesus multiplicou pão e peixe, porque uma vez tinha uma multidão de seguidores, porque Jesus era maravilhoso, Jesus fenomenal, todo mundo seguindo Jesus, e Jesus fazia muito milagre. Aí estava lá naquele deserto, Jesus se compadeceu daquele povo, falou para os discípulos: mas esse povo tem fome, alimenta esse povo. Aí os discípulos olhou um para o outro: não, nós, como é que nós vamos alimentar esse povo? Não tem pão, não tem comida aqui, o senhor quer que nós vamos comprar? Não, mas também o dinheiro não dá para comprar não. Aí Jesus falou: não, calma, tranquilo, manda esse povo assentar na relva aí, manda. Aí já chegou um menino lá: não, aqui tem 7 peixinhos, 2 peixinhos, 7 pães, por aí. A quantidade se tiver errado, mas não importa não, o importante é a mensagem. Tá aí esses peixinhos aqui, só esse aqui. Mas não dá para ninguém não, porque esse tantinho aqui não vai dar não. Olha a multidão, tamanho da multidão. Aí Jesus falou: não, calma, traz esses peixes aqui e esses pão. Levaram para Jesus. Jesus rendeu graça, a ti rendo graças, Pai. E fez aquilo igual Jesus fazia. Fez lá e já pegou e começou a entregar os cestos para cada um dos discípulos. Toma esse para você vai distribuir para o povo. E aquele peixe não acabava, aquele pão não acabava, ia multiplicando, ia enchendo mais cestos e foi distribuindo. Alimentou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ainda sobrou 12 cestos. Só dos restos que sobrou. Tanto que o milagre de Jesus é grande. Você faz milagre desse jeito também? Porque Jesus falou assim, ó: aqueles que me seguem, aqueles que estão comigo, farão obras ainda maiores do que essa. Eu quero saber se você faz e se pode provar. Porque eu não quero coisa só de boca para fora. Não, eu faço, mas não prova. Não aceita esse tipo de milagre não. Milagre comigo é milagre verdadeiro, tem que ser provado e comprovado. Glória a Deus, ali. Porque antes precisa fé. Antes do milagre você precisa fé. Aí depois que eu falar assim: não, aconteceu o milagre, é de fato. Mas se é fato, aconteceu, é de verdade, tem como provar já. Aí já muda de figura. Eu quero prova. Porque tem uns aí que alegam. Eu não vou te falar que uns alegam transformar pão em Deus, vinho em Deus, e depois falar: mas o pão e o vinho não muda nada não, na tua vida também não muda nada não, continua pão, continua vinho, mas você tem que adorar o pão e o vinho. Só por causa disso, eu não vou falar mais desses detalhes. Vamos continuar com Jesus maravilhoso. Eu gosto de falar desse Jesus maravilhoso, esse Jesus milagroso. Você sabe que uma vez, houve uma vez que Jesus curou 12 leprosos. Era 12. Aliás, 12 não, estou aumentando 2 já, era 10. Aqui aumenta, mas não inventa. Era 10 leprosos. Aí curou os 10 leprosos. Aí os leprosos, só que ele falou para os leprosos, falou assim: vocês vai e apresentam o sacerdote. O sacerdote vai examinar vocês e vai declarar vocês limpos, curados. Olha aí, Jesus faz um milagre e manda para ser provado, comprovado. Aí chegaram e foram, os 12. Aí no caminho foi todo mundo, eles não foi curado instantâneo não. No caminho foi todo mundo sendo curado. Um olhou: tô curado, tô limpo, olha aí. O outro também: nossa, fui curado.
Foram curados 10. Mas aí uns tocou no coração e falou: não, eu vou voltar e agradecer aquele Jesus maravilhoso lá, aquele milagroso. Voltou para trás e foi agradecer Jesus. Chegou para Jesus, louvando a Deus, agradecendo, e agradeceu Jesus. Aí Jesus olhou para ele e falou: mas esse era um samaritano. Jesus falou assim: mas não era 10 os que foram curados? Porque só um voltou para agradecer e louvar a Deus? Aí foi. Tem gente que acha que não precisa agradecer. Olha o que Jesus falou: não foram 10, porque só um voltou. É importante agradecer assim. Aí, o interessante é que aí foram os 10 para o sacerdote, para ser comprovado o milagre de Jesus, que realmente eles tinham sido curados. Olha, é isso que eu falei: milagre verdadeiro tem que ser comprovado. Tem jeito de provar. Jesus mostrando, se o milagre é verdadeiro, dá para provar. Eu não vou te falar daquele das bodas de Canaã, que levaram o vinho. Jesus transformou a água em vinho. Era água, passou a ser vinho. Aí levaram para o provador. O provador é o mestre de cerimônia. Levaram para ele, falaram: aqui ó, você vê esse vinho aqui. O provador olhou o vinho, olhou a textura. Foi mais ou menos assim: olhou o vinho, olhou a textura, deu uma chacoalhadinha. Mas isso é o melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Você está vendo como é que é o milagre de Jesus? Dá para provar. Você quer a provinha também? Quer? Está delicioso esse vinho. Na verdade é suco de uva, hein? Isso acha, nós estamos fazendo de conta que é vinho aqui, ó. Mas o suco de uva também é da fruta da uva, é a mesma coisa do vinho. A diferença é que o vinho é fermentado, o suco da uva não. Mas vamos continuar, vamos fazer. Aí teve um dia, vamos continuar com esse Jesus maravilhoso. Não para não, esse Jesus maravilhoso não para de fazer milagre, porque ele é milagroso. Aí aconteceu o seguinte: Jesus, chegou um discípulo de Jesus, um dos discípulos de Jesus falou para Jesus: mestre, nos ensina a orar, nos ensina a rezar, assim como João Batista ensinou para os seus discípulos. Aí não deu outra. Aquele Jesus maravilhoso, aquele Jesus bonitão, de coração grande, aquele coração enorme, com aquele olhar cheio de amor, olhou para o seu discípulo e falou assim: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, e ali em segredo tu vai dirigir as tuas preces ao Pai, que no oculto o Pai te ouvirá. Não faça igual os marianos, os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas para querer aparecer, ou mesmo aqueles marianos, aqueles hipócritas que gostam de ficar repetindo, acha que Deus vai ser ouvido acha que ele vai ser ouvido a custo de repetições de palavra, fica com aquela ladainha toda, repetindo. Não, vai direto ao Pai e diga: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, de todo o mal, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pai, a ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia e sempre nos ouve. Obrigado por esse novo dia, esse domingão maravilhoso. Obrigado por mais esse dia de culto. Obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho. Obrigado pela tua verdade e pela tua justiça. Obrigado, Pai, pela tua santidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus atemporal. O Senhor não é afetado pelo tempo, Pai. O Senhor não é limitado pelo tempo. O Senhor está fora do tempo cronológico, porque o Senhor criou até mesmo o tempo, as eras, as estações, porque o Senhor é um Deus eterno. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, que não é afetado por essas coisas. Meu querido Pai, te agradeço nesse momento por ti, Pai, pelo Senhor Javé, pelo Senhor Jesus Cristo,
e pelo Senhor Espírito Santo. Obrigado, Pai, por esse Espírito maravilhoso que já derramaste sobre toda a face da terra. Obrigado, Pai. Sou grato por esse Espírito maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, você já pensou em ser rico? Já? Pois é. Agora eu quero que você fale uma frase comigo. É para a tua riqueza, eu quero te ver rico. Porque eu quero te ver rico, porque Deus é o Deus da riqueza, o Deus da prosperidade. Você já viu como é que Deus derramou da sua riqueza em toda a face da terra também? Existe riqueza em tudo que Deus criou. Ele derramou porque Ele criou tudo com riqueza. Tudo produz riqueza. É só começar a observar. Começa a observar a natureza, a criação. Você vai ver que tudo produz riqueza. Por isso, abra a boquinha, meu amado irmão, minha amada irmã, e fala com o Filho de Deus assim, fala assim, ó: dinheiro abençoado, eu abro a minha mente e o meu coração, para que você possa entrar em minha vida em grandes quantidades. Eu permito, eu aceito, eu recebo e eu agradeço por toda boa entrada de dinheiro em minha vida. Din, 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 riquezas. Din, 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 riquezas. Din, 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 riquezas. Glória a Deus, aleluia. Agora para a tua saúde. Eu quero te ver com a saúde de ferro. Eu quero te ver saudável. Eu quero te ver firme, cheio de saúde. Você vai falar uma frase com o Filho de Deus assim, ó: para a tua saúde. Fala assim, ó: eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo escultural lindo que eu tenho. Obrigado, Pai, porque eu sou saudável, eu sou cheio de energia, cheio de vigor. Eu posso pular, eu posso dançar, eu posso cantar, eu posso fazer o que eu quiser, porque o Senhor me deu força, me deu energia, me deu vigor, me deu vida. Obrigado, Pai, pelo fôlego de vida e por essa saúde maravilhosa. Vai agradecendo, meu amado irmão. É assim que funciona. À medida que você agradece, você vai se sentindo saudável, você vai ficando cada vez mais saudável. Não tem jeito, é isso que acontece com quem é saudável. Meu amado irmão, minha amada irmã, presta atenção no que eu estou te falando. Abre o teu coração para Jesus, que Ele quer te curar agora, neste momento. Meu amado irmão, olha, eu quero te falar o seguinte. Vamos para o assunto de hoje. O assunto de hoje eu vou ler um versículo pequeno, mas são só uns versículos para você entender um pouquinho. Eu não te falei que Deus é atemporal? Pois é, você vai entender o que quer dizer isso. Deus é atemporal pelo seguinte: Deus é atemporal. Deus está fora do tempo cronológico. Você sabe o que é o tempo cronológico? Esse tempo nosso, das horas, anos. Você está entendendo? Tem a hora, tem o minuto, tem os anos. Isso é o tempo cronológico, o tempo físico. Só que Deus não está nesse tempo. Deus está fora do tempo cronológico, das eras, ou mesmo as estações. Deus não é afetado por isso. Deus não é afetado, como Deus não é limitado pelo tempo como nós. Porque o tempo influencia em nós. Até mesmo na criação, nas plantas, as eras, as estações, na criação, na planta, sobre as pessoas, o tempo influencia sim. Mas sobre Deus não. É tipo assim, ó, vamos supor, Deus criou o universo, onde tem o sol, a lua, as estrelas, a terra. Isso aqui Deus criou. Só que tem outros universos. Mas só que Deus não está dentro desse sistema. Vamos supor uma bola. A bola, esse tempo afeta essa região que está em redor do sol aqui, ó, que está rodopiando o sol. Afeta a lua, afeta os dias, as horas, as estações na terra. Entendeu? Só que Deus não está aqui, está fora. Imagina assim, imagina o seguinte: Ele criou, vamos supor que o sistema está aqui, Ele está fora disso aqui, é superior. Deus não está dentro. Por isso que Ele não é afetado pelo tempo. Por isso que a Bíblia afirma assim: para Deus um dia é como um ano, assim como um ano é como um dia. Por causa disso, Deus é atemporal, Ele está fora desse tempo cronológico. Ele não é afetado e nem mesmo limitado pelo tempo.
Vamos ver isso na Bíblia. Comigo, todos, na Bíblia. Na Bíblia, Mateus, deixa eu ver aqui, não, Mateus, deixa eu achar aqui, João não, cadê, vamos achar aqui, eu já acho aqui, achei, 2 Pedro, 3:8. 2 Pedro 3:8 diz assim: contudo, queridos, há coisas que vocês não deviam esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir o que prometeu, como alguns pensam, é que Ele tem paciência com vocês, pois não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. O dia do Senhor chegará como um ladrão. O céu vai então desaparecer com estrondo. Os elementos se desfarão em chamas, e a terra com suas obras vai ficar evidente. Viram o que eu falei? Vamos ver no Salmo também. O Salmo fala também, para você entender mais um pouquinho. Lá no Salmo 94. Salmo 94 fala assim, ó. Salmo 94. Pois 1000 anos diante de teus olhos são como o dia de ontem que passou, como a vigília durante a noite. Vamos repetir de novo. Olha o que eu falei. Pois 1000 anos diante de teus olhos são como um dia de ontem que passou, como uma vigília durante a noite. Deus é atemporal, está fora desse tempo cronológico que nós estamos. Deus não é afetado nem limitado por um tempo. O tempo não, já pensou ser naquela correria, corre para lá e corre para cá, nossa, o dia do Senhor vai chegar e tal, e vai chegar e o tempo está passando e eu não consigo fazer o que precisa ser. Calma, tranquilize, está chegando, mas daí? O tempo para Deus não é igual ao seu. Deus está no tempo certo, porque Ele não é sujeito a esse tempo, não está dentro. Ele não é afetado, limitado por esse tempo. Ele está fora do tempo. Glória a Deus. Acho que vocês entenderam, né? Deixa eu fazer mais uma leitura aqui, só para vocês entenderem. Eu quero falar dessa casa de oração maravilhosa. Te ensina a verdade. Te ensina o que realmente é. Você pode achar, falar, não, mas esse ensinamento seu está estranho. Eu nunca vi ninguém falar disso na igreja. Eles falam que 1000 anos e 1000 anos, mas Deus é atemporal. É porque meu ensinamento é diferenciado, é mais aprofundado. Eu tenho intimidade com Deus. Agora eu quero saber o seguinte: a casa de oração, como que surgiu a casa de oração? Olha o que está escrito aqui, eu vou ler na Bíblia. Vamos lá, livro de Marcos 11:17. Marcos 11:17 diz assim: Jesus os ensinava dizendo, na verdade, vamos começar do 15. Marcos 11:15. Eles chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e compradores que aí estavam. Derrubou a mesa dos trocadores de moeda e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém transportar nada pelo templo. Jesus os ensinava dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vocês a transformaram em abrigo de ladrões. Mas vou parar aí só para vocês entenderem. Olha o que aconteceu. Em Deus daquela época, Jesus já profetizou esta igreja. A casa de oração, Deus seja louvado. Porque quando Ele falou isso para aquele povo que estava fazendo comércio na casa de Deus,
Jesus já estava falando em 2 tempos. Olha que nós estávamos falando do tempo. Ele estava falando em 2 tempos e 2 sentidos. Com Deus tem disso. Não sei se você já observou. Deus tem hora que usa 2 tempos e 2 sentidos. Um tempo e um sentido ele estava repreendendo aquele povo que realmente estava fazendo comércio lá no templo judaico. Até hoje as pessoas fazem comércio nas igrejas. Segundo é o seguinte, ele estava profetizando esta nova igreja que ia surgir no fim dos tempos, porque Jesus já sabia, o tempo para Deus não é igual é para nós. Ele já sabia do futuro, ele sabia o que ia acontecer, que eu ia fundar no final dos tempos esta igreja, casa de oração, Deus seja louvado. Por isso ele profetizou, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, porque a casa de oração, Deus seja louvado, é a união para todos os povos. Inclusive, meu amado irmão e amada irmã, você tem uma pequena igreja, ou mesmo uma grande, não importa. Você percebeu que o caminho que Deus traçou para você, ou que a tua vocação não é essa. Você quer fechar sua igreja, mas não tem para quem doar o teu espólio. Eu te falo, a casa de oração recebe o teu espólio com prazer, para te ajudar. Ainda mais, eu te digo, a casa de oração pode receber teu espólio, porque o estatuto da casa de oração, Deus seja louvado, permite receber o teu espólio, porque às vezes você está encontrando dificuldade. Eu preciso de uma igreja congênita e uma igreja que recebe, porque a maioria dos estatutos não autoriza isso, mas o estatuto da casa de oração, Deus seja louvado, e autoriza. Por isso eu quero te ajudar com este pequeno problema que você está enfrentando. Venha, faça a tua doação do teu espólio para a casa de oração, Deus seja louvado. Igreja evangélica, espírita, católica, renovada, uma igreja cristã, que é a união da cristandade. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, vocês já entenderam? Agora é o seguinte, vamos chamar o Sr. João. O Sr. João quer fazer uma leitura para nós. O Sr. João vai trazer a palavra eficaz para você, aquela palavra que é uma espada de 2 gumes, que encosta dos 2 lados, aquela palavra que é penetrante, que penetra até o fundo da alma, o teu coração, que você vai entender tudinho. Para cá, Sr. João, chega para cá. Sr. João fazer a leitura para nós, uma leitura abençoada. Glória a Deus, aleluia. E assim fez. Aí, Sr. João. Fala com todos os irmãos, tanto presente como ausente, é com a paz do Senhor. Pai de Deus, a paz do Senhor. Então diz assim, vou ler aqui, oração que o Pai nos ensinou, é assim, a maior de tudo, entre o céu e a terra. Aí já chama aqui, aí, oração dominical. Oração dominical, Pai Nosso. Portanto, antes eu ler assim, eu vou rezar o vídeo. Pai nosso que estás nos céus, é 7 céus, e Jesus está acima do céu, ó. Seja o teu nome, venha o teu reino, ó. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Porque é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Porque diz a leitura assim, ó irmão, o que é ligado na terra é ligado no céu, porém o que é desligado na terra é desligado no céu. É verdade. Ó irmão, diz assim a Bíblia, que tem 7 céus, o primeiro está pegado aqui com a terra. Nós assim, eu e o senhor, como nós tiramos o pé do chão que está no nosso caminho, mesmo nós lá na cadeira, nós já estamos no primeiro céu, porque nós tiramos o pé do pecado. Então o primeiro céu está pegado com a terra. Não está dizendo, céu em terra, todos nós vamos, céu levando o teu amor, nesse dia, Maria, nós te damos o teu amor. Aí, então o primeiro céu está pegado com a terra. Quando nós tiramos o pé do chão, nós já estamos no primeiro céu. Ó. Que é 7 céus. E Jesus está no último, está de 7 para cima. Que ele é mais do que o céu, então ele está para cima do céu. Tem as camadas. Ainda, eu também. Ó. Vou ler aqui uma mensagem muito boa, depois eu vou trazer uma mensagem hoje. Que olha, irmão. Quanto mais que forte, mais é galardoado, não é não? Vai ser galardão, olha aí. Jesus já era grande. Ele não foi pregar, fez carne, um corajoso, para tirar nós do sacrifício, para tirar nós do inferno. Ele ficou maior do que ele era ainda, ele já era grande. Então, quando ele foi para a cruz, ele já abriu a porta para nós. Que lê quem entende para Deus, como você fala mesmo.
que eu, minha leitura pouca, eu sou até bom. Estou lendo Feoc e tudo, mas é assim. Nem eu não, é que essa, desde a fundação do mundo, o dia que eu fui gerado, Deus já deu um propósito em torno da minha vida. Não é nada, isso é dom de Deus, tá certo? É dom de Deus. Eu tenho fé, aí cresce aí. Você tem fé e amor, ainda cresce cada vez mais. Então vamos ler aqui, ó, vamos ler a Bíblia também, a mesma coisa, ó. É aqui, ó, as duas estradas, aqui tá aqui, tem Lucas aqui também, no 3, aqui. As duas estradas, põe bem, vamos ver o que é que profetiza. Entrai pela porta estreita, que é o céu, e a porta larga é o inferno. Isso aí eu considero assim. Entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçosa comum que conduz à perdição. São muitos que entram por ela, olha aí, ó. Vamos ver aqui no 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos do que entram, acerta com ela. Agora vamos aqui no capítulo 24, aleluia. Olha, que é os dois fundamentos aqui, ó. No 24, aqui, ó. Todo aquele que ouve essas minhas palavras, o negócio é me ensinar, irmão. Mas eu ouvi tuas palavras, a minha coisa está dizendo aqui, que eu ouvi minhas palavras, será comparado com um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, ó, e a rocha que é o lado do céu. E a areia lá do inferno, é a mesma coisa. E sobre a rocha. Aí caiu a chuva e transformou os rios. E só para os ventos, e deram com um pétalo contra aquela casa que não caiu, por quê? Que estava edificada sobre a rocha. Olha aí, ó. Olha aqui no 26, vamos profetizar, irmão, enquanto Deus está conosco. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado com um homem insensato, homem doido, homem ruim, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transformando os rios, e sopraram os ventos, e deram com o pé contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua queda. Olha aqui o que diz aqui, ó, irmão, no 28. O fim do sermão do monte, ó. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estava a multidão maravilhada da sua doutrina. Porque eles ensinavam como quem tem autoridade, não como os escravos, tá vendo? Porque Jesus é mais hoje, ele só faz a coisa com ordem. Então me serve que você, né, irmão? A mensagem que eu vou fazer aqui hoje no 1 Pedro. Onde é que nós, quanto mais nós sofremos na casa, mais cai o pecado, tá certo? No 1 Pedro. E fez, eu já me revelou isso aqui desde de ontem. No 1 Pedro 4, no capítulo 4, versículo 1 em diante. Vamos ver o que é que está vendo aqui em São Pedro. Timóteo está aí, Pedro está mais adiante. Mas está aqui mesmo, né? Timóteo é perto de Pedro, está certo. É Timóteo? Não, é o Tiago. De Tiago é Pedro, está certo. De Tiago é Pedro. Depois Tiago. É. Aqui está Hebreus, está perto aqui também. Hebreus, Tiago, aqui. Para frente um pouquinho. 1 Pedro, aí. 1 Pedro 4, vamos ver o que é que Deus tem aqui para nós. Que nós não temos salvo meio pouco, mas nós temos o dom de Deus. Que Deus usa nós, né? Deus usa nós. Que ele revela quem ele quer, profeta, e manifesta o que ele quer e dá a visão que ele quer. Olha aqui, olha. Encontrei aqui no 4, aqui. A morte para o pecado e a pureza para a vida. Aí, que beleza? A pureza para a vida eterna. Olha aqui, ó. Ora, graças a Deus, que assim fica, aleluia. Deus me dá boca e sabedoria mesmo. Tendo que sofrer na casa, ó, irmão, amai-vos também vos do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na casa, ó, deixou o pecado. Deixou o pecado, aí, tem que ver. É muito poderoso. Essa aqui é forte. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vai mais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aleluia, que assim seja, meu Deus. O nome de Deus é dentro do nosso coração, é maravilhoso e grande. A vontade de Deus, olha aqui. No 3 diz assim, porque basta o tempo escolhido para ter executada a vontade do gentio, que é o que vão honrar, do gentio, ó. Tendo andado em visão o sonho
corrupção, borracheira, orgia e bebedice. E quer que nós bebemos, vamos dar com isso também, bebedice. E a gente está na roda do canecedor, essa palavra aqui, olha aí, ó. Idolatria também, que é para não adorar a imagem, aí, ó, idolatria também. Por isso, difamar-vos tenho que não concorrai com ele ao mesmo de devassidão, né? Aleluia, assim seja, devassidão. Os quais vão de prestar conta, irmão, ó, aquele que é competente para julgar vivos e mortos, olha, para julgar os vivos e os mortos também, né? Pois para esse fim foi o evangelho pregado também aos mortos, aí, para que mesmo julgar na carne, segundo os homens, viva no Espírito segundo Deus. Vamos ver aqui no 7 diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criterioso e sábio. Para não ser sábio, irmão, aí como foi o rei Salomão. E vem das vossas orações. A oração, como que ela fala, é o chave da vitória. Viu? O pastor presidente lá fala, a oração é o chave da vitória, justamente, ó. Ó, acima de tudo, porém, se tende amor e um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Quem sabe que não é aquela multidão dos 5 milhões, ou mais ainda, multidão de pecados aqui, ó. Com a multidão de pecados, a oração, irmão, e o amor também, ó. Entende? Sem murmuração, nós não podemos murmurar. Orar para os outros com a fé em Deus. Aleluia, que assim seja, graças a Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom desperteiro da maliforme graça de Deus. Aleluia, em nome de Deus, eu falo enchendo o coração de alegria, jubilo no coração. Se alguém falar, fale de acordo com os homens de Deus. Se alguém servir, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, que é a glória, a igreja de irmão que está manifestando aqui, é gloriado, ó, glorificado. Porque por meio de Jesus Cristo, a quem pertence ao quê? A glória. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Tudo é pelo século dos séculos. Amém. Selou. Pelo século dos séculos. Amém. Amém. Esse é um pedacinho aqui. Ele seja o dominador. Dos séculos. Amém. Amado, não é estranho o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória nós alegrai exaltando, e pelo nome de Cristo sois injuriados, pelo nome de Cristo sois injuriados, pelo o amor de Cristo nós somos entregues a morte todo dia. Bem-aventurados sois aqui, só porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? Que assim seja. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intentando em negócios dos outros. Negócio aí, não está bem, mas em negócio dos outros. Mas se sofrer como cristão, não tenha vergonha disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque
ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegar a hora e primeiro vem por nós qual será o fim daquele que não obedece o Evangelho de Deus. Amém? Que assim seja. Se é com dificuldade que o justo sabe onde vai comparecer o ímpio, assim e o pecador. E por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encontrem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Na prática do bem, acabou. Amém? Que assim seja. Glória a Deus. E Deus te abençoe. Viu? Pela rica oportunidade. Obrigado pela participação também, pela Amém, leitura também. bíblica. Que Deus Quem sofre abençoe. na casa bem-aventurado. É isso aí. Salva de palmas, pastor João. Amém. Pastor João, participando do nosso culto aqui. Nosso culto. Trazendo a palavra afiada. Afiada. Glória a Deus, aleluia. E essa aqui não é eu que falo, foi Deus que falou. É isso aí. No papel de falar. Glória a Deus, aleluia. É isso. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos para a Santa Ceia. Vamos para essa Santa Ceia maravilhosa, porque Jesus Cristo é o pão vivo descido do céu. O maná, o próprio Cristo que desceu do céu. E Jesus é milagroso e quer fazer um milagre hoje na tua vida. Você sabe que Jesus, quando passou realizando milagre, teve um dia que ele foi curar um cego. Só que Jesus estava passando na multidão, junto com aquela multidão, tudo que estava seguindo Jesus, e Jesus foi passando, e o cego estava lá sentado no lugar dele. Aí o cego procurou para um, quem que está passando, o que está acontecendo? Aí um falou, não, é Jesus, não, cadê Jesus, eu quero falar com ele. Aí passou outro, é Jesus, ele procurou por outro, é Jesus, Jesus está passando, já está lá na frente. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Até que Jesus ouviu ele, foi lá e voltou lá. Chegou para o cego e falou assim, o cego era cego, Jesus já sabia o que o cego queria, mas Jesus queria ouvir o cego falar. Chegou para o cego e falou, o que você quer que eu faça para você? O que você quer? Não, eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. Aí Jesus foi e curou ele ficou enxergando. Por isso que eu quero que agora você vai fazer o seguinte, o que você quer que Jesus fale para você? Começa a falar, começa a declarar, começa a pensar, nem que seja no pensamento. O que você quer que Jesus faça por você? Você quer que Ele te cure? Você quer alguma graça dEle? Vai falando, vai pensando, porque às vezes tem que falar, tem que pensar, tem que externar essa coisa que está no teu coração. Ele quer te curar, Ele quer te abençoar, mas para isso você vai ter que às vezes falar, nem que seja no pensamento, porque Ele quer te ouvir. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a Santa Ceia. Você sabe que Jesus, além de fazer grandes milagres, Ele deixou a Santa Ceia para nós, fazer em memorial a Ele. Por isso, vamos fazer, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, todos, e comei. Este é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo, tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Fazei isso em memória de mim. Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, você já viu que Deus é um Deus de aliança? Deus é um Deus de aliança e quer fazer uma aliança com você hoje. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer um momento de silêncio para participarmos alegremente dessa Santa Ceia maravilhosa, porque a mesa já está posta, a mesa já está posta. Venham todos participar do banquete. Tu é profeta de Jeová, profetiza que é bom
que agora profetiza. Ai, profetiza que agora eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Eu vou profetizar aqui neste lugar. Eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Eu vou profetizar aqui neste lugar. Profetiza a tua vitória aqui neste lugar. Profetiza a sua cura aqui neste lugar. Profetizo a mudança aqui neste lugar. Profetizo o milagre aqui neste lugar. Profetizo a bandeira aqui neste lugar. Receba a tua vitória. Receba a tua vitória. Receba a tua vitória. Receba a tua vitória. Receba a tua vitória aqui neste lugar. Tu é profeta. Tu é profeta de Jeová. 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 Profeta de Jeová. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, alimentados com o pão da vida, fortificados com esse alimento maravilhoso. Ô Maná, chegamos juntos para mais uma jornada, mais uma caminhada com Cristo. Porque caminhando com Cristo nas estradas da vida, Casa de Oração Deus seja louvado, Igreja Evangélica Espírita Católica Renovada, a união da igreja, caminhando com Cristo nas estradas da vida. Sucesso, prosperidade, bênção sobre bênçãos. É só alegria, sorria que a vida é bela. Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, agora eu quero que você faça o seguinte. Nós vamos dar a paz agora, mas antes de dar a paz, eu quero que você faça o seguinte. Abra o teu coração para Jesus, a tua mente, e você vai falar assim, ó. Pensamento positivo, pensamento poderoso. Dia e noite eu estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Pensamento positivo, pensamento poderoso. Dia e noite eu estou sendo ajudado em todos os meus interesses. E mantenha o teu pensamento positivo, que tudo vai dar certo na tua vida. Importante, eu estou te ensinando uma coisa, você fala, mas o que tem a ver, filho de Deus? O que tem? Olha, quando você mantém seu pensamento positivo, as coisas dão certo. O que tem a ver é isso. Agora, eu nem te falo. Pensamento negativo puxa para o outro lado. Tem que manter pensamento positivo. Pensa positivo, age positivo. A ação. Olha para você ver interessante. O que o Sr. João pregou aqui hoje? Às vezes ele não prestou muita atenção. Ele falou da casa construída na rocha e a casa construída na areia. Ele pregou isso. Você sabe o que é aquela casa construída na rocha? Aquela casa construída em Jesus. Aquela casa construída firme em Deus. Aquela não desaba. Aquela que você põe em prática, que você faz. Você está entendendo? Porque Jesus falou assim, ó. Quem ouve as minhas palavras e a põe em prática é considerado um homem que construiu sua casa na rocha. Olha, quem põe em prática tem que fazer. Ao passo que aquele que ouve as minhas palavras e não faz nada, é como aquele que construiu a casa na areia. Desaba. De que adianta? Você só ouvir, às vezes você só acreditar, mas não fazer. Você precisa fazer. É isso que Jesus falou. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, faz o que precisa ser feito, é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Eu tenho certeza que você é aquele homem que construiu a casa na rocha, ou mesmo que está construindo a sua casa na rocha. Vai dar tudo certo. Pensa positivo e vai dar certo. A paz de Cristo, a paz do Senhor. Receba a paz do Senhor, a paz do Filho de Deus. Arionides Super Ari. Glória a Deus, aleluia. Amém. A paz do Senhor, seu João. Glória É a a mesma Deus. coisa da estrada estreita com a larga, né? É verdade. Tem uma tal de uma estrada estreita e uma estrada larga.
Qual estrada que você está frequentando, meu amado irmão? Que você está indo? Qual estrada você está caminhando? Você está caminhando naquela estradona larga, tá só alegria, tá muito bom, você não tem sofrimento, porque a estradona tá lá. Tá rindo, igual é que chora. Tá rindo para as paredes. Que tá chorando é que é o bom, aí. Não tô falando que é bom, é bom rir, mas ou será que você está naquela estradinha estreita? Às vezes tem sofrimento, às vezes você está seguindo Jesus, mas às vezes tem consequência. Mas você está feliz em si mesmo? Aquela estradinha apertada, mas você está com Deus. Qual estrada que você está? Eu quero saber agora, qual estrada você está seguindo? Glória a Deus, aleluia. Vou deixar você pensar, meu amado irmão, depois você responde aí nos comentários. Responde nos comentários, aproveita e dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo, para essa palavra poderosa chegar até os confins da terra. Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, eu quero te dar a bênção final agora. Você vai receber a bênção de Deus, a bênção do Filho de Deus também, e a bênção do profeta e Filho de Deus, Arionico Superari. O amor do Pai, a graça do Filho e a união do Espírito Santo esteja com todos vocês. Ide em paz. E que Deus os abençoe. Deus os abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. É bom. Ui, glória a Deus, aleluia. Que Deus bom, que Deus maravilhoso, que Deus santo, que Deus forte, que Deus todo-poderoso, uma fonte infinita de sabedoria, porque Deus é bom. É bom.